Bem-vindos à aula de fatores que afetam o espectro de raio-x. Inicialmente, temos que lembrar que um espectro de raio-x é composto por um eixo Y e por um eixo X, ou seja, o espectro é um gráfico em que no eixo X nós temos a energia, que é dada em kevs, e no eixo Y ele é dado a intensidade. Geralmente a unidade de medida é em MAS. E esse espectro de raio-x ele vai estar intimamente ligado à quantidade e qualidade dos raios-x. O mais fácil é a intensidade. Então a intensidade ela está relacionada com a quantidade de raio-x. Ou seja, falar quantidade de raio-x é a mesma coisa em que falar em intensidade. Ou seja, se eu aumento a quantidade, eu aumento a intensidade. Já a energia está relacionada com a qualidade dos raios-x. E mais propriamente, a energia de pico. Ou seja, quanto maior a energia de pico, maior a qualidade do meu espectro de raio-x. E por meio dessas duas definições, veremos o comportamento de 4 fatores que vão alterar esse meu espectro de raio-x. O primeiro fator é a corrente elétrica tempo. O segundo fator é a tensão elétrica. O terceiro é o material alvo. E o quarto, a filtração adicional. No primeiro, nós temos a corrente elétrica tempo, em que no gráfico em preto eu tenho uma corrente elétrica tempo de 200 MAS e no gráfico em vermelho nós temos 400 MAS. Vamos observar como que esse fator vai alterar o meu espectro de raio-x. Primeira coisa mais fácil de observar é que o tamanho do gráfico de 200 ele é menor em comparação com o gráfico de 400. O que isso significa? Se eu aumento a corrente elétrica tempo, eu também aumento a intensidade, que é a mesma coisa aqui, quantidade de raio-x. Agora, quando eu observo a qualidade, que está relacionada com o pico de ambos os espectros, o pico dos dois gráficos tem a mesma energia. Ó. Os dois estão coincidindo com a mesma energia. Então a corrente elétrica tempo não muda a qualidade do espectro de raio-x. Então, corrente elétrica tempo, quanto maior essa corrente elétrica tempo, maior a intensidade barra quantidade de raio-x. Consequentemente, não muda a qualidade. O segundo fator, que é a tensão elétrica. Então, nós temos os dois gráficos, um em preto e outro em vermelho. Então, se eu observar o gráfico em preto, eu utilizei 70 kV. Em contrapartida, o gráfico em vermelho, eu usei 80 kV. Se eu for observar a intensidade, o gráfico de 70 ele é menor em relação ao gráfico de 80, o que
Consequentemente, resulta em quanto maior a tensão elétrica, maior a intensidade barra quantidade de raio-x. Agora, observando a qualidade, o pico de 70 está nesta região e o pico de 80 está nessa região. Ou seja, quanto maior o kV, maior a energia de pico. Ou seja, maior a qualidade dos raios-x. Então, a tensão elétrica, quanto maior ela for, maior vai ser a intensidade e maior vai ser a qualidade. O terceiro fator é o material-alvo, em que no aparelho de raio-x nós temos o alvo de molibdênio, o alvo de ródio e o alvo de tungstênio. Então, quando eu comparo o Z, que é o número atômico do elemento alvo, o molibdênio vale 42, o ródio vale 45 e o tungstênio vale 74. Vocês podem observar que quanto maior o Z, maior a área do espectro. No entanto, o tungstênio tem maior área. Então ele ocupa toda essa área, maior em comparação aos outros dois. Então o que a gente conclui? Quanto maior o número atômico, maior a intensidade barra quantidade do espectro de raio-x. Quando eu for comparar a qualidade, se eu observar os picos, então o pico do molibdênio está mais ou menos aqui, o pico do ródio está mais ou menos aqui e o pico do tungstênio está aqui. O que isso significa? Que quanto maior o Z, também maior a qualidade do espectro de raio-x. Então, quanto maior for o número atômico do meu alvo, maior vai ser a intensidade e maior vai ser a qualidade. O quarto fator, que é a filtração adicional, ou seja, os filtros que eu coloco na frente do feixe de raio-x. Então nós temos o gráfico em vermelho em que eu usei 2 milímetros de alumínio e o gráfico em preto em que eu utilizei 4 milímetros de alumínio. O que acontece quando eu aumento a quantidade de filtros de 2 para 4, por exemplo? A área desse espectro diminui em relação a uma filtração menor. Então o que a gente conclui? Quanto maior a filtração adicional, menor a intensidade barra quantidade do espectro de raio-x. Agora, comparando a qualidade, em que eu vou observar a energia de pico, então o pico do gráfico de 2 milímetros de alumínio e o pico do gráfico de 4 milímetros de alumínio, você pode observar que o de 4 milímetros de alumínio tem uma energia de pico maior, ou seja, a qualidade desse espectro é maior. Então a filtração adicional, quanto maior ela for, menor a intensidade e maior a qualidade. Fazendo um resumo dos 4 fatores que alteram o espectro de raio-x, então nós temos o primeiro, que é a corrente elétrica tempo no tubo. Então quanto maior a corrente, maior a quantidade barra intensidade, mas a qualidade não muda. A tensão elétrica no tubo, quanto maior a tensão,
maior a quantidade barra intensidade e maior também a qualidade. Quanto maior for o meu número atômico do alvo, maior a quantidade ou intensidade do meu espectro de raio-x e também maior a qualidade do meu espectro de raio-x. E quanto maior a filtração adicional, menor a quantidade barra intensidade, mas maior a qualidade. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, entre em contato com o professor.